Você sabe o que significa a palavra eti? Em tradução livre, significa obsceno, em termo japonês, que refere-se à relação sexual ou à mostra de muita sensualidade. No Ocidente, o termo é associado principalmente com animes, mangás ou jogos de videogame que apresentam a sensualidade como principal tema, como obras softcore em contraste com o termo hentai, usado para aqueles que apresentam sexo explícito ou censurado. Então, amigos otakus, no vídeo de hoje vamos abordar um pouco sobre esse tema, sobre hentai, sobre eti e também sobre esse assunto da sensualidade nos animes. Então, vem com a gente, curte o vídeo, comenta e compartilha. Seu comentário é muito importante para o engajamento no YouTube, certo? E sem enrolação, vamos ao assunto. A origem da palavra é incerta, porém, acredita-se que seja um acrônimo em japonês da própria palavra hentai, pelo fato de que no idioma japonês a letra H tem o som de eti, sendo que muitas vezes se refere-se a mangá hentai como H mangá. Os meios de comunicação japoneses tendem a usar outras palavras, por exemplo, ero mangá, senji mangá ou mangá adulto ou mangá anime para maiores de 18 anos. Animes eti geralmente têm censuras, porém alguns não têm. Porém, sem censura desde que não haja relação sexual explícita, se torna eti. O uso do termo no Ocidente. Por exemplo, personagens que usam roupas muito curtas ou transparentes, molhadas ou não, são um elemento típico das obras consideradas no Ocidente como eti. No Japão, o mangá Oryuki é usado para descrever o mangá com conteúdo erótico muito leve ou divertido, como encontrado no mangá shonen. Porém, nas nações ocidentais, eti se tornou o termo preferido. Os mangás senjin, mais explícito, são mangás provavelmente chamados de hentai no Oeste. Isso se correlaciona com uma distinção semelhante em japonês. Por exemplo, se uma jovem chamar um jovem de chi, isso pode ser interpretado como flerte, enquanto hentai soa mais como condenação. Obras destinadas ao público feminino podem conter cenas tidas como eti. Os exemplos são R18 Love Report de Miko Suji e também Orishuban e Byushdi, Rusa e To, que se destinam ao público shoujo e josei, porém contém conteúdo bastante explícito. Os elementos comuns de eti incluem conversas com referências sexuais ou mal entendidos, por exemplo, duplo sentido ou insinuação, mal entendidos em representações visuais, por exemplo, poses sugestivas, ou por exemplo, roupas reveladoras ou sexualizadas, por exemplo, roupa íntima ou cosplay, nudez, por exemplo, roupas rasgadas, roupas molhadas, mau funcionamento das roupas e a representação de certas ações, por exemplo, tatear. Este tipo de sexualidade é frequentemente usado para efeitos cômicos. Um exemplo típico de cena corteira, um protagonista masculino que tropeça em uma personagem feminina, dando a impressão de assédio sexual. O conceito de eti está intimamente relacionado ao fanservice. Enquanto o fanservice descreve todos os aspectos para agradar os fãs, eti se relaciona com temas sexuais. Um tipo especial de fanservice que geralmente é limitado ou justificado pela narrativa. Uma cena e um exemplo muito conhecido que ficou famoso aqui no país foi em Street Fighter 2 Victory, onde o Bison enfrenta a Chun-Li em um castelo na Espanha. E você pode ver que durante a luta a Chun-Li tem a roupa aos poucos rasgada. No caso, sempre dando ativação da sensualidade e também as poses em que a personagem fica e também o Soldier, o funcionário do Bison, filmando ela, o corpo dela totalmente sensual. E aqui nessa parte é um ótimo exemplo. Outro exemplo também muito famoso foi no longa-metragem Street Fighter The Movie, onde a Chun-Li enfrenta o Vega em seu apartamento, apenas com roupa íntima e com um roupão por cima, também dando ênfase e focando a sensualidade da personagem.
Outros exemplos típicos. Muitos elementos podem classificar uma obra como eit, porém, esses elementos devem ocorrer com bastante frequência. Por exemplo, em todos os episódios de um programa. Graficamente falando, diferentes técnicas são usadas para mostrar fotos sensuais, geralmente revelando parte do corpo feminino, como costas ou seios. Alguns desses padrões são recorrentes, como cenas no chuveiro, fontes temais ou cenas de luta em que as roupas são rasgadas, como um exemplo que a gente teve aqui da luta entre Chun-Li e Bison. A imaginação dos personagens também é um artifício comum para mostrar suas fantasias sexuais, assim como cenas de transformações de meninas mágicas. Na final das contas, qualquer desculpa é válida para mostrar um personagem parcial ou totalmente sem roupa. Mas que menina desobediente. E agora vamos falar da nudez. Por exemplo, a censura com raios de luz artificiais é um método comum para esconder alguns elementos em séries de anime. O grau de censura pode variar amplamente entre as estações de televisão, mesmo entre aquelas que transmitem a série ao mesmo tempo. Os níveis de nudez variam fortemente entre as obras, dependendo do público-alvo e das preferências dos autores. Por exemplo, em alguns casos, embora os seios sejam exibidos na tela, os mamilos e os órgãos genitais ficam obscurecidos por acessórios, roupas ou efeitos colaterais. Esse tipo de censura era típico de Lala em To Love Ru, Bly em Soul Hate, ou mesmo Azuka Leighlin em Soryu, de Neon Genesis Evangelion. Enquanto isso, em Ladies vs Butlers, em outros animes, os mamilos são claramente visíveis através das roupas, não importa quão grossos sejam. As hemorragias nasais são uma reação típica à nudez nas obras japonesas, pois representam a excitação sexual. Isso se deve ao exagero da pressão alta durante a excitação. Isso aqui tá parecendo roupa íntima. Mas não é. Ficou muito bem. Esse é o uniforme que meus alunos usam. Coitada, ela caiu. Também temos personagens as calcinhas. O uso de tiro e calcinha ou visibilidade de cueca é um motivo comum. Normalmente o homem reage de maneira exagerada e é castigado. A cor e o estilo da calcinha são vistos como uma indicação de caráter feminino. Por exemplo, branco para personagens inocentes, listrado para personagens tímidos e vermelho para personagens sexualmente agressivos. Calcinhas são um tema principal e popular em eit. E também alguns animes apresentam fortemente, porém também aparecem em outros programas apenas para apelo sexual. Um grande exemplo disso foi a personagem Luca, ou melhor, a enfermeira Luca, no episódio 37, no Torneio das Trevas em Yu Yu Hakusho, em que ela começa com a roupa sensual de enfermeira, depois tira e fica seminua. Isso é uma demonstração da sensualidade e do eit em alguns animes. Mesmo que o anime não seja um anime totalmente eit, que é o caso de Yu Yu Hakusho, sempre tem, vez ou outra, algum tipo de conotação à sensualidade feminina. E outro tema nos animes é a atividade sexual. Embora roupas reveladoras ou sexualizadas, nudez ou tateamento possam ocorrer em obras eit, geralmente não há relação sexual explícita nas obras. No Oeste, essas obras são classificadas como hentai. No entanto, em um trabalho eit, pode aparecer que um casal está fazendo ou tendo relações íntimas. Por exemplo, os dois podem ser vistos em silhuetas de fora de uma barraca, parecendo que está tendo relação sexual, embora estejam fazendo algo não sexualizado. Isso ocorreu em Yu Yu Hakusho, por exemplo, quando Raizen, o pai de Yusuke, conta a ele sobre o seu passado e o relacionamento que ele teve com a mulher que seria a mãe de Yusuke em Era Distante. De veneno. Saiba que se você me possuir, vai se derreter e estará morto antes do amanhecer. Eu não vou cair facilmente nas mãos do demônio selvagem. Se você quer me possuir... Então pessoal, amigos otaku, chegamos ao final do vídeo
falamos um pouco sobre as questões da sensualização, da sexualidade nos animes, também do hate, ok? Se você gostou desse vídeo do conteúdo, deixa seu like, curte, comenta e compartilha, o famoso triplo C, ok? E também acesse aqui o canal para assistir os outros vídeos do nosso canal. Você gostando e se interessando, se inscreve e ativa o sino de notificação. Terminamos o vídeo por aqui, até o próximo encontro.